Eu preciso estar diante ali de alguém pregando para me doutrinar. A minha carne, ela é inclinada para o erro. Se eu deixar a minha carne em paz, ela vai me destruir. Acabo acabo de pregar numa reunião, eu sempre falo isso para o pastor Maico, mas não para dizer para ele que eu estou fazendo, mas para mostrar para as pessoas. Eu acabo o culto, por exemplo, quarta-feira, eu vou para o YouTube pegar a reunião ao vivo dele. Porque se eu não doutrinar a minha vida espiritual, a minha carne me arrebenta. Não importa se eu tenho 60 anos, 70 anos e conheço a palavra. A gente precisa estar ali na visão, como está dizendo aí, no cuidado. Olá, meus amigos! Mais um podcast bíblico começando. Você aí de casa, seja bem-vindo. Vamos juntos estudar mais a palavra de Deus. Já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Hebreus. E hoje vamos estudar o capítulo 2. O título é Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Temos muitos ensinamentos, são aqui um total de 18 versículos e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Como sempre falamos, separe a Bíblia e também aquele caderno para você registrar, anotar tudo que Deus for falando e ministrando ao seu coração, tá bom? E claro que não estou aqui sozinha, vamos estudar esse livro maravilhoso de Hebreus em excelente companhia. Além de você de casa, que sempre nos acompanha aqui nos estúdios, eu começo dando as boas-vindas para ela, uma jovem que vence lá de Duque de Caxias. Olha que maravilha! Seja muito bem-vinda, Camila! Olá, bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui, fico muito feliz. Glória a Deus! Um prazer recebê-la. Já recebemos aqui jovens lá de Caxias, a Thaisa, também o Levi, a Gabi, e tem sido maravilhoso. E convite aberto, portas abertas para você participar aqui do podcast bíblico, hein? E quem voltou para o podcast já participou, e se voltou é porque gostou do nosso programa, né? Glória a Deus! Pastor Tiago Pena, pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, anjo. Deus abençoe sua vida, abençoe os nossos amigos em casa. Deus abençoe a minha amiga aqui, a parceira, a gente debater essa palavra. Sim, vai ser uma bênção. Você aí de casa fica ligado. Lembrando que sempre finalizamos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, imperdível. E como sempre ensinamos aqui, para que você crie esse hábito na sua rotina com Deus, sempre antes de ler a palavra, convide o autor, convide o Espírito Santo. Vou pedir agora a bênção para o pastor Tiago Pena. Por favor, pastor. Vamos orar. Amém. Vamos orar, colocar diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar no coração de todos que um dia pararem diante de uma tela para assistir essa programação. Que cada palavra, cada versículo seja, meu Deus, como uma espada no coração dessas pessoas, levando conversão ou até curas, transformação geral na vida desse povo. Assim nós te agradecemos por tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. E agora começamos de fato. Eu gosto de fazer aqui as anotações e também gosto de usar a Bíblia na linguagem de hoje. Acho que ela é bem clara também, mas enfim, existem várias versões, cada uma vai trazer mais conhecimento e entendimento. Em Hebreus 2, a gente vai ver isso, né? Jesus sendo superior aos anjos e sendo esse sumo sacerdote compassivo, que entende, né? Ele foi tentado ali em tudo, mas ele não pecou, nele não houve ali nenhum pecado. Então nós temos um gabarito, nós temos um exemplo a seguir. E nesse capítulo 2, a gente vai ver um alerta que o autor vai fazer contra o desvio espiritual e muitas negligências espirituais também, com relação à salvação. E a gente começa do versículo 1 ao versículo 4 falando sobre a grande salvação. Vou ler aqui com vocês na linguagem de hoje. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguirem E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação
tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres. Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Aqui nós vemos, né, logo no início, fala sobre a gente atentar com mais diligência, né, na Revista Corrigida. Na de hoje vai falar prestar mais atenção, maior atenção. E, pastor Tiago, a gente peca muito nisso. Bastante. Naquilo que já temos ouvido. A gente, de repente, está ouvindo novamente aquela mensagem, fala, isso aí eu já conheço. Mas será que a gente presta devida atenção, dá o devido valor, pratica aquilo? Aí é outra história, né? Que é uma questão mais emocional, muitas vezes, da pessoa, né? Ela escuta, ela chora, sensibiliza, ela tem tantos gestos quando recebe a palavra, mas essa própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, fala que aquele povo recebeu a palavra, só que não misturou com a fé. Eles não colocaram aquilo no coração para falar isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu vou fazer. Na igreja, assistindo aqui o podcast, em todo lugar que a gente ouvir a palavra de Deus, não é um livro bacana que está sendo lido e ponto final. É a palavra de Deus. É viva, é eficaz. Uma vez ouvi isso, a Bíblia não contém a palavra, é a própria palavra. Quando a gente olha para a Bíblia e fala, isso aqui é o que Deus quer, eu vou pegar, como você falou logo no início, né, esse gabarito, vou fazer isso aqui. Porque se lá atrás alguém errou, alguém acertou, já está na Bíblia o caminho para a gente. É só fazer o certo. Mas tem gente que, infelizmente, ainda mais no emocional do que pelo próprio coração da fé, acaba errando. Exato. E aqui fala também não só de uma rebeldia aberta, né? Mas também se refere a uma negligência no secreto, uma negligência que ninguém vê. E Camila, quantos são os jovens, quantas pessoas que estão nos assistindo e infelizmente estão falhando nas disciplinas espirituais, naquilo que a gente fala que é básico, né? Mas que é de extrema importância, é o arroz com feijão, é aquilo que nos sustenta e precisamos atentar com mais diligência e não negligenciar essa parte, né? Sim, a palavra diz em Eclesiastes, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, os jovens de hoje em dia estão, infelizmente, esquecendo o Criador, esquecendo a palavra, aquilo que vai nos manter. É como eu sempre tenho falado, parece que os jovens, essa nova geração tem banalizado a palavra, sabe? Tem tornado a palavra algo natural, algo comum, que não é algo comum, mas é algo para ser vivido ali de forma correta ali, de forma certa ali, tudo que está escrito é para ser vivido. Então, aqui diz, por isso devemos prestar mais atenção, principalmente os jovens que têm ali um mundo que chama mais atenção, assim, tem faculdade, tem escola, então é um mundo assim mais atrativo, então tem que prestar mais ainda atenção. Claro que todos devem, né, mas aqui focando assim mais para o jovem, deve prestar mais ainda atenção no que a palavra diz e se lembrar do Criador nos dias da mocidade sempre. Porque são muitas distrações que existem, né? E o diabo investe pesado para poder tirar o jovem do caminho da verdade, porque ele sabe que o jovem é a força da igreja, né? O diabo conhece a letra ali, ele conhece a palavra, e quando fala que o jovem é a força da igreja, ele quer tirar a força, quer tirar a vida ali, a energia da igreja, enfim, a gente não pode deixar isso acontecer, precisamos alertar, e o autor aqui em Hebreus fala isso. E pastor Tiago, ele fala pra gente... no versículo 1, não é? Fala, por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, e vai falar sobre a tão grande salvação. Aqui, né, no versículo 2, não há dúvidas de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não seguiram nem foram obedientes, aí no 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? A salvação é algo tão precioso, tão grande, como diz aqui o versículo. A gente tem que se atentar, né, pastor? Como é que a gente pode perder? Como é que a gente pode... Ela é muito preciosa, como é que eu vou tratar ela com tanto descuido? Tem que ter atenção, né, pastor? É tão grande, né, que a pessoa... parece que não enxerga, por mais que seja tão grande, está diante dos olhos. O apóstolo Paulo, que ele falou, uma porta grande e eficaz. Deus se mostra mesmo, como está no próprio corpo do texto, né? Por sinais, por maravilhas, por prodígios. Mas se a gente olhar uma geração inteira dos hebreus se perderam no deserto, morreram no deserto, vivendo coisas que talvez muita gente hoje, por falta de um cuidado, não viu. É claro que de Jesus para cá,
A gente vive coisas que os hebreus não viveram, é óbvio. Mas no contexto geral deles lá no deserto, serem alimentados, serem guardados, serem protegidos, tanta coisa acontecendo, e eles aqui precisando ouvir que eles não tiveram um cuidado, né? Aquela preocupação de estar sempre ali olhando. Eu lembro aqui, estou recordando de Moisés, quando Moisés está no monte com Arão e Hur, Deus ele fala assim, olha, escreve o que eu estou dizendo para vocês e mostra para Josué que de geração em geração precisa destruir toda a geração dos amalequitas. Toda. Quando chega em Saul, aquilo ali ainda estava como mandamento. Quando chega em Saul, ele não faz o que Deus mandou fazer. Quer dizer, passa de geração em geração. A geração da Camila está aqui, de repente, aqui na fé, joelho dobrado, orando, jejuando, batalhando, fazendo a obra de Deus. Aí vem uma outra geração que não observa o que ela observou, que não observa o que eu observei. Eu sou pastor, mas eu preciso estar diante ali de alguém pregando para me doutrinar. A minha carne, ela é inclinada para o erro. Se eu deixar minha carne em paz, ela vai me destruir. Acabo de pregar numa reunião, eu sempre falo isso para o pastor Maico, mas não para dizer para ele que eu estou fazendo, mas para mostrar para as pessoas. Eu acabo o culto, por exemplo, quarta-feira, eu vou para o YouTube pegar a reunião ao vivo dele. Porque se eu não doutrinar a minha vida espiritual, a minha carne me arrebenta. Não importa se eu tenho 60 anos, 70 anos e conheço a palavra. A gente precisa estar ali na visão, como está dizendo aí, no cuidado. E que privilégio que a gente tem, né, pastor? De termos aqui a Bíblia completa. Na época não havia, né? Toda essa riqueza que nós temos aqui, esse conjunto de registros, então é algo maravilhoso. E o senhor falou, tá no YouTube. Tá. A gente pode acompanhar a palavra no YouTube, a gente pode ouvir a leitura da Bíblia. Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem como a gente chegar diante do Senhor e falar, não tive oportunidade diante do mundo de hoje, com internet, com tanta globalização, facilidade no acesso. Então, você tem tudo à sua disposição. Então, usufrua disso com sabedoria. E aqui fala, né? A palavra falada por meio de anjos, está se referindo à lei. Mas quando faz essa comparação com Cristo, a gente vê que se nós rejeitamos a palavra, se nós rejeitamos a Jesus, estamos rejeitando o próprio Deus. É algo muito sério. E quando fala como escaparemos nós na arca, né? É uma pergunta retórica, porque não há como nós escaparmos se a gente não se atentar, se não cuidarmos e não preservarmos a nossa salvação. A salvação, ela foi iniciada por Jesus, ela foi confirmada por suas testemunhas, né? Os apóstolos aqui na época, e foi ali ratificada por Deus, pelos sinais, pelos milagres, os prodígios. Então, assim, a gente tem que se atentar. Essa palavra já foi pregada, confirmada, testificada, então não há dúvidas, a palavra é toda digna de aceitação. No 5 ao 18, a gente vai ver sobre Jesus Cristo, o Salvador. E aqui no versículo do 5 ao 8, vamos ler aqui, que a gente está com um capítulo bem bacana, tá tudo marcadinho aqui na Bíblia. Vai dizer, pois Deus... não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em algumas partes das escrituras sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos, mas tu lhe deste a glória e honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Camila, aqui a gente vê uma verdade maravilhosa, que o ser humano foi chamado a governar. Isso é desde Gênesis. Mas, por conta do pecado, a desobediência, a rebeldia, a incredulidade, o ser humano deixou o pecado entrar no mundo. E aí, o governo foi entregue nas mãos de Satanás. O governo foi entregue nas mãos dele. Mas Jesus, ele veio restabelecer esse governo. E aí nós vemos claramente, o ser humano tem esse chamado para governar. Sim, como você citou muito bem, veio ali um erro do começo, né? Um erro ali de Adão e Eva, mas como diz ali no início aqui de Hebreus 2,
que fala sobre prestar atenção. Então, a palavra, ela diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, as primeiras partes são, e se quiserdes e ouvirdes. Então, se nós quisermos e ouvirmos, não basta só querer, mas precisamos ouvir o que a palavra diz, ouvir o que o Senhor Jesus, ele deixou para nós. Jesus, ele disse que no nome dele nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Sim. Então, eu sempre fico me perguntando isso, por que nós não fazemos? Porque muitas vezes nós até queremos, mas nós não ouvimos a palavra, nós não fazemos o que diz no primeiro versículo, nós não prestamos atenção, nós não nos agarramos à palavra. Então, a Bíblia já declara que nós deveríamos, né, ali governar, mas às vezes nós estamos deixando de lado ali, deixando de prestar atenção, deixando de ouvir a palavra, deixando ali de nos alimentarmos da palavra mesmo. Sim, e você falou muito bem, obras ainda maiores. Sim. Apesar da limitação que o ser humano tem, quando ele tem um Espírito de Deus sobre ele, é isso que dá capacidade para fazer obras semelhantes à de Jesus e até maiores, como a Camila bem lembrou no versículo. E aqui do 10 ao 13... a gente vai ver o seguinte: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas e fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os teus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Só voltando aqui, nós vemos que Jesus, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. É isso que está escrito aqui, ó. Ele se tornou perfeito, né? Foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Pastor Tiago, é um novo olhar que a gente pode ter diante do sofrimento? Um olhar de esperança, de fé, de que eu estou me tornando ainda mais perfeito, porque muitos estão passando por um sofrimento e estão ficando tristes, abatidos, mas a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, né? O sofrimento de carregar a cruz, né? Isso. Não o sofrimento de uma doença, Com que certeza. embora em muitas situações a gente consegue retirar aprendizados, né? Mas esse é o que Jesus disse, é a renúncia. É o carregar a cruz, é ser discípulo. Isso não é fácil. Isso demanda uma vontade da nossa parte de realmente querer ser. Assim, conversava ontem com o pastor Amaury, o meu líder hoje, né, da região de São João, e ele é o evangélico crente de berço. Eu não. Você é, né, dona? Você é? Você é de berço? Não, senhor. Não. Assim, quem não é e que de alguma forma passou por esse mundo, sabe o quanto é difícil se livrar de certas amarras. Mas quando o Espírito Santo toca, quando você entende, Deus está se lembrando de mim, como está aí, né? Uma citação de Salmos 4, quando você entende, poxa, Deus está olhando para mim. Poxa, tem gente que chega na igreja falando, será que Deus vai olhar para minha aflição? Quem sou eu diante desse mundo para que Deus pare e dê uma atenção para a minha vida? E Deus está dando. Quando eu entendi, Deus está olhando para a minha vida, poxa, vale a pena lutar, batalhar, você ir para a igreja cometendo tantas coisas que são contrárias à Bíblia, mas fazer, Deus, me ajuda porque eu quero. Se o Senhor me der a condição, a capacidade, eu estou dizendo, eu quero te servir. Eu não quero mais um dia pronunciar o teu nome e voltar atrás. Então é isso aqui que a gente fala, é essa aflição, que na hora da pessoa tomar uma decisão, ela sente essa pressão e ela decide por não fazer aquilo que a palavra está dizendo. E Jesus nos chama de irmãos, a gente leu aqui, né, no versículo 11, olha que maravilha, somos família de Cristo, nós somos de um mesmo corpo, então não se envergonhe, se Jesus está te chamando, eu creio que está, porque Ele tem coisas lindas para a sua vida, então renuncie tudo aquilo que é de errado, renuncie o passado, as velhas escolhas, a velha criatura, porque Ele te chama para algo novo. Você vai aceitar a Cristo, descer as águas, Ele será sepultado o velho homem e vai levantar, vai nascer uma nova criatura para viver, para glorificar ao Senhor. Aqui do versículo 14 e 15, vamos ler aqui, vai dizer o seguinte: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles.
tomando parte na natureza humana deles. Jesus veio aqui ele veio para a terra como um homem, ele pisou nessa terra como um homem. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Aqui é maravilhoso esse texto porque mostra que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu sobre todas as coisas. Então, Camila, será que a gente tem vivido dessa forma, destemidos, ousados? Porque, infelizmente, tem pessoas que têm medo da doença, medo da morte. O missionário tem até um livro, né? Medo, fecha essa porta. Por quê? A gente vê que é uma brecha para o diabo atuar, o medo. Mas nós temos Jesus como nosso Senhor e ele venceu sobre a morte. Isso quer dizer que nós também venceremos. Então não tem por que temer, né, Camila? Sim, como você disse, Jesus ele veio, como aqui também está escrito, Jesus ele veio como humano. Jesus ele veio assim como nós, humanos. Então Jesus ele veio para nos mostrar que se ele venceu, ele também nos daria ali a chance também de vencer, né? Ele nos ajudaria também ali a vencer através do nome dele. Então, ele veio ali para nos mostrar, eu venci a morte, você também pode vencer. Porque ele veio como humano, ele veio assim como nós. Aqui no final vai mostrar, né? Que ele veio para vencer as tentações que nós também vamos sofrer. Que nós sofremos, o que nós sofremos, as tentações que nós passamos, Jesus também passou, Jesus também sofreu ali. Então, ele veio para nos mostrar que a morte não é nada mediante a ele, não é nada mediante ao nome dele. Então, diante do nome dele, nós temos o poder, nós temos ali a autoridade, né, para falar contra a morte, contra a doença, o que tem se levantado contra a sua vida, contra a nossa vida. No nome dele, nós temos. Ele nos mostrou isso através da vinda dele aqui, através da palavra. Ele tem nos mostrado isso dia após dia. Isso, ele venceu sobre a morte, venceu sobre a doença. Então, pastor Tiago, a gente pode entender que quando estamos em Cristo, os filhos ali de Deus, nós temos essa mesma autoridade. Não é só o pastor, não é? Todo filho de Deus que crê na palavra, quando assume a sua identidade na palavra, ela pode se levantar contra o espírito mal e mandar embora. Qualquer pessoa. É porque acaba acontecendo um comodismo, né, espiritual, e uma dependência de um homem. E isso faz com que a pessoa vá capengando na fé. Porque se ela acredita que eu resolvo os problemas dela, mas a gente, principalmente cultura do Brasil, né? Cultura religiosa, né? De olhar para um sacerdote espiritual de uma religião tal e acreditar que nele habita só nele toda a divindade. Aí você terceiriza, né? Aí também. já era, e você não vive a palavra. Por isso que está dizendo, olha, é o pastor que tem um chamado de Deus espiritual, é o obreiro, mas é o membro, né? É a pessoa que confessa Jesus e o aceita. Qualquer pessoa chegou hoje, aceitou, confessou Jesus, a autoridade está sobre ela. Exato. E só para a gente concluir aqui, não ficar um texto por ler, do 16 ao 18, vai dizer assim, olha... versículo 16. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão, né? Cada um de nós aqui pela fé. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu, mas não teve ali pecado algum. Então, nós temos um sumo sacerdote compassivo. É diferente quando você conversa e desabafa com alguém e a pessoa vai falar assim, poxa, eu imagino. Ou até fala, nossa, eu nem imagino. Mas quando a pessoa fala, eu te entendo, isso tem um peso diferente. Você vê que a pessoa sabe o que você está passando. Então, você pode ir até Jesus e contar para ele toda a situação, nos detalhes, contar até a maldade que você sentiu, a confessar por completo. Até porque ele já sabe, né? Mas confessar e expor a situação ao Senhor, Ele vai poder te ajudar da melhor forma possível. A palavra é isso, é o nosso suporte. E quando nós temos ali um grande sacerdote, Ele se compadece de nós. Ele sofreu e foi tentado. E ele pode nos socorrer aqueles que estão sendo tentados também. Jesus sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é
sentir um medo, sentir ali uma ansiedade. Se você for olhar para os evangelhos, lá em Lucas, onde vai falar muito da humanidade de Jesus, vai mostrar que em dado momento, no Getsemane, ele suou sangue. Isso, quando a gente vai olhar do lado humano, é um nível de ansiedade, síndrome do pânico absurdo, nível extremo. E nós vemos que Jesus passou por tudo, mas não cometeu pecado. Ou seja, o que falamos no início, é o gabarito. Ou seja, em momentos de tentação, você tem lidado com isso sozinho ou você tem buscado por ajuda? Primeiro, antes de tudo, a Deus, na palavra. E em segundo, a Igreja de Cristo, buscar um líder, buscar um pastor, um cristão ali maduro na fé para poder te ajudar. Não enfrente sozinho, né? Nós somos juntos, nós somos mais fortes. Então, corra para a palavra, corra para Jesus, porque Ele sabe o que você está passando e sabe como te ajudar. Então, não tente sozinho. Se você tem ajuda, peça ajuda ao Senhor. Para a gente finalizar, eu vou ler com vocês o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo, Hebreus capítulo 2, ele diz assim: a fim de não nos desviarmos da verdade, o autor sagrado mostrou que devemos estar atentos ao que as Escrituras nos ensinam a respeito de Jesus. Ele afirmou que fora do Evangelho não há salvação, por isso precisamos crer na obra que Cristo realizou pela humanidade, sabendo que somente por meio dela podemos ser libertos de toda ação maligna. Para que o homem fosse salvo, Jesus se esvaziou até se tornar como um de nós. E por um tempo foi feito menor do que os anjos, sendo humilhado e sofrendo a morte em favor dos pecadores. Depois de sua ressurreição, Jesus foi coroado de glória e honra, e todas as coisas foram postas sob seu domínio. Hoje, ele é o perfeito sumo sacerdote, pois fez a expiação pelos nossos pecados e está pronto para nos socorrer quando passarmos por tentações. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Tiago Pena, que Deus te abençoe, que alegria recebê-lo, e passa pra gente aqui o endereço do senhor, os cultos também de domingo, os horários, e o culto jovem também, por gentileza. Eu que agradeço, minha irmã, Dona Ju, mais uma vez um abraço lá pro esposo, pastor Wallace, gente boa demais, aos amigos de casa que quiserem conhecer a igreja de Belford Roxo. É no centro da cidade, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1026, domingo. São 2 horários, 8 horas da manhã e às 18 horas, com muita alegria. Eu vou receber vocês. Deus abençoe a nossa jovem Camila, que Deus abençoe a vida de vocês que estão assistindo. Amém! Muito obrigado, pastor Tiago. E também Camila, que Deus te abençoe. E fala pra gente que dia lá em Duque de Caxias acontece o Grupo Jovem, qual é o endereço e o horário também, por favor. Os grupos jovens são todo domingo, às 3 horas da tarde. O endereço é Avenida Doutor Manuel Teles, 220. Então venha que vai ser bênção, tem sido bênção em nome de Jesus. Nós cremos que a nossa líder, os nossos líderes vão ter palavras abençoadas para te dar, jovem. Você que sente que, como nós falamos aqui, você precisa ouvir mais, ou então você precisa ouvir pela primeira vez a palavra do Senhor. Então venha esse domingo, às 3 horas da tarde, que vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Camila. Amém. Seja uma bênção lá em Duque de Caxias. Amém. Continue sendo, né? Amém. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Já faça a leitura prévia de Hebreus capítulo 3 e volte para o próximo podcast bíblico para mais estudo, mais conhecimento da palavra. Um grande abraço a cada um de vocês. Deus abençoe. Até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram, o @canal.cjc? Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!